Certo dia eu estava fazendo uma visita para um amigo e conversando com aquela família sobre vários assuntos. De repente, eu percebi que aquela família não praticava um princípio que é fundamental, é necessário, que é o princípio da pausa. Eu perguntei para o meu amigo: você tem férias anuais programadas? Ele disse: não. Você tem paradas para o descanso, para o lazer, para o desfrute programado? Não. Você não pratica o princípio da pausa com frequência? Ele disse: não. Eu trabalho muito, a minha família trabalha muito. Preste atenção nisso. Quando o excesso de trabalho gera no cônjuge um sentimento de abandono. Quando o excesso de trabalho gera na família um sentimento de abandono. Responda essas perguntas para mim. O que você aconselharia a alguém que está se dedicando excessivamente ao trabalho a ponto de comprometer seus relacionamentos com o cônjuge e os filhos? O que você diria para esta pessoa? Eu tenho dito para muitas pessoas que me acompanham, muitas vezes, o menos é mais. Marcos capítulo 6, verso 31, Jesus disse assim: e ele lhes disse: vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Eles não tinham tempo nem para comer. Conhece gente assim? Numa sociedade marcada pela busca incessante por sucesso e conforto material, o excesso de trabalho emerge como um dos sinais mais sutis e perigosos de que um casamento está em perigo. E eu já vi muitos casamentos naufragarem porque o homem ou a mulher não respeitaram, não observaram, não levaram a sério o princípio da pausa. Quando um dos cônjuges se afunda tão profundamente na demanda profissional que o outro se sente abandonado, as raízes do desgaste conjugal começam a se entrelaçar. Embora o trabalho seja uma bênção para prover, quando não administrado com sabedoria, pode transformar-se numa fonte de desconexão, solidão, eventual abandono emocional. Ah, Josué, quer dizer que a gente não deve ter ambição por conquistar bens materiais, pensando no conforto da família e no nosso futuro? Sim, claro. Mas você já me ouviu falar aqui mais de uma vez, a saúde está no equilíbrio. Na busca incessante por proporcionar um padrão de vida confortável, é fácil se perder na espiral do excesso de trabalho. Aí você trabalha para dar conforto à família e perde o casamento. Aí você trabalha para dar conforto à família e perde o filho para as drogas. Aí você trabalha para dar mais conforto para a família e perde a filha. Pergunta: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua casa, perder a sua família? A ansiedade de dar o melhor materialmente para a família muitas vezes leva a um desequilíbrio perigoso, onde o casamento e a vida familiar são sacrificados no altar da ambição profissional. E eu tenho insistido com muita gente dizendo: não sacrifique o importante no altar do urgente. Não sacrifique o importante no altar do urgente. O equilíbrio na saúde do casamento. A saúde de um casamento reside no equilíbrio. O trabalho, embora essencial para a provisão, não pode sobrepujar a importância fundamental da conexão emocional e da presença entre os cônjuges. O desafio é administrar o trabalho de maneira a não comprometer o que mais tem valor, que é o nosso relacionamento conjugal, o nosso relacionamento familiar.
Tem uma frase que me acompanha há décadas. Nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Vamos escrever esta frase aqui embaixo? Nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Vamos lá, todo mundo escrevendo. Nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Como eu disse logo no início, muitas vezes o menos é mais. Frequentemente, o menos é mais. Essa filosofia se aplica ao mundo do trabalho e à dinâmica familiar. Sacrificar tempo de qualidade em família no altar do urgente, no trabalho, é um caminho perigoso. A simplicidade e a conexão emocional muitas vezes superam a busca constante por mais. O trabalho precisa ser uma bênção e não um problema. Eu vou repetir. O trabalho precisa ser uma bênção e não um problema. Nós precisamos conversar sobre isso. Sentar, avaliar, calcular, ponderar. Eu me lembro que uma executiva de uma grande empresa conhecida no mundo, ela viveu uma situação tão constrangedora certa feita na escola, quando seus filhos eram pequenos. Ela viveu lá uma situação tão constrangedora por causa da sua ausência. Ela era uma executiva em uma multinacional. E quando ela foi na escola daquela vez, quando ela foi à escola para resolver uma questão sobre seus filhos pequenos, ela viveu uma situação tão constrangedora e vergonhosa por causa da sua ausência, que à noite, ela chegando em casa, chamou o marido, que também era um executivo de uma grande empresa que ganhava milhões de dólares anual. Aí ela conversou com ele dizendo: hoje eu estou tomando uma decisão, se você concordar. Eu vou abrir mão da minha função como executiva da empresa, vou abrir mão do meu salário e enquanto as nossas crianças forem pequenas, eu vou me dedicar a elas. Eu vou ser do lar, educadora dos meus filhos. Você concorda? Você assume toda a responsabilidade financeira? Ele disse: pode sair. Essa é a melhor escolha. Essa é a sua melhor decisão. E ele assumiu todas as demandas financeiras para que a esposa pudesse, então, agora, ser educadora do lar. Veja, isto é sim consciência e bom senso e noção de prioridade. Nós precisamos estabelecer quais são as nossas prioridades principais, não é? E assumir o compromisso radical. Eu me lembro que o meu filho Douglas, ele recebeu um convite de uma grande editora para escrever um livro. É a maior editora do país. E todo autor quer escrever um livro para a maior editora do país. Porém, ele estava com 2 filhos pequenos, a Luísa e o Davi. Eram pequenos e o Davi, recém-nascido, tinha um problema sério que não descobriam o que era. E ele tinha dores intensas todo dia. E a Luísa pequena. E ele não conseguia escrever o livro, não dava tempo para escrever o livro. Um dia ele conversando com o Senhor no carro, dizendo: Senhor, eu recebi esse convite, tenho um compromisso de entregar esse livro, mas eu não estou conseguindo, não vou conseguir, porque as crianças estão exigindo muito de mim. Ele ouviu a voz de Deus. E a voz de Deus para ele foi a seguinte: Douglas, os 2 principais livros que você tem que escrever, e muito bem agora, são Luísa e Davi. Esses são os 2 livros que você tem que se dedicar, tem que se entregar, tem que trabalhar. Escreva bem esses 2 livros, porque quando esses 2 livros já estiverem numa fase bem adiantada, eu vou te dar graça e você vai ter tempo para escrever o outro. Ele entendeu, então ele pegou aquele projeto da editora, colocou do lado por um momento, por um tempo, e falou: eu vou me dedicar ao processo de criação dos meus 2 filhos. São os 2 livros que eu vou escrever, Luísa e Davi. Depois que cresceram, aí ele deu sequência ao outro projeto, foi uma bênção.
Você precisa ter esta compreensão do que realmente é prioridade. Não sacrifique no altar do urgente aquilo que é importante. Reavaliar prioridades é fundamental. Em muitos casos, o trabalho pode ser organizado e as metas profissionais podem ser ajustadas para acomodar as necessidades do casamento e da família. A qualidade da presença é muitas vezes mais significativa do que a quantidade de tempo dedicado. No mundo movido pela pressa e pela busca incessante por conquistas profissionais, a tendência de sacrificar o casamento em prol do trabalho é uma armadilha comum. Conscientizar-se da importância de equilibrar as áreas da vida, reservando tempo e energia para a família, é crucial para a saúde a longo prazo do casamento. O menos, quando bem escolhido, pode realmente se tornar mais, fortalecendo os laços emocionais e criando um alicerce sólido para um casamento duradouro. Escreva aqui assim, o menos, vírgula, muitas vezes é mais, ponto. O menos, vírgula, muitas vezes é mais, ponto. Coloque o seu pedido de oração. Se você não está conseguindo administrar o seu tempo, se você não está conseguindo planejar férias, feriados, paradas obrigatórias, coloque seu pedido de oração aí, dizendo, ore por mim. Eu preciso repensar as minhas prioridades, a minha forma de lidar com as demandas, com o trabalho. Ore por mim. Coloque seu pedido de oração aí, ok? Eu quero orar com você, eu quero orar por você. Dá o seu like, coloque seu pedido de oração. Todos os dias nós estamos orando pela sua vida, pela sua casa e pela sua família. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo aqui, refletindo, ponderando sobre sinais que mostram um casamento em perigo. E quantos casamentos estão vivendo em perigo por causa do excesso do trabalho, por causa da ambição de querer ganhar tudo para todos, mas estão perdendo o casamento, perdendo os filhos, perdendo a família, perdendo a saúde, perdendo a comunhão com o Senhor. E o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua casa, sua família, seu lar, seu casamento? Ah, Espírito Santo! Espírito Santo de Deus, vem, fala com este homem, com esta mulher, com este casal, com esta família. Ajuda-os a colocar as coisas no lugar. Ajuda-eles a entender que muitas vezes o menos é mais. E muitas vezes o mais é menos. Ah, Senhor, que haja equilíbrio. Que haja equilíbrio nesta relação com o trabalho. Para que sobe tempo para a família, para o casamento, para a devoção. Eu abençoo este homem, esta mulher, esta casa, esta família. E que esta palavra produza mudança de comportamento. No nome de Jesus, eu peço que seja assim. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Não saia daí. Você já conhece o SOS Casamento? Seu casamento precisa de revisão, manutenção, restauração. Venha para o SOS Casamento Curado. É uma imersão de 4 dias. Nós já recebemos mais de 4.300 casais aqui. 70% voltam restaurados. É a maioria que chega aqui, separados, casam de novo. Há uma cura radical. Gente, é uma bênção. Então, eu quero que você venha estar conosco. Aí está o contato, tá? Faça a sua inscrição para o próximo. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Não saia sem se inscrever no meu canal se você não é inscrito e de deixar o seu like. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Não deixe de assistir os outros. Agora, mande para as pessoas que você ama esta palavra. Um abraço.